Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem de saúde, principalmente enfrentando essa temporada de frio polar, né, que está atingindo a todos nós aqui. É um prazer tê-los conosco. Esta é uma reunião ordinária da Câmara de Comércio Exterior, que é presidida por mim, Maria Teresa Bustamante. Alguns de vocês já me conhecem, né? Podem me chamar de Maitê. Eu convido aqui os meus colegas que fazem parte da minha equipe a se apresentar. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Queires, hoje eu sou gerente aqui da área de internacionalização, sob a liderança da doutora Maitê. Bom dia a todos, eu me chamo Tainá dos Anjos, sou analista aqui na área internacional da Fiesc e trabalho junto com o Paulo e a doutora Maite. Esse nosso momento tem como proposta compartilhar com os senhores alguns movimentos que têm acontecido nos últimos dias e que são extremamente relevantes para todos os trabalhos de promoção comercial, para as atividades de importação e exportação, especialmente os movimentos feitos pelo governo dos Estados Unidos, e é o que nós vamos passar a compartilhar agora para que os senhores possam multiplicar também essa divulgação e compartilhamento dessas informações para os presidentes de sindicato, com suas empresas associadas, para as empresas diretamente, né? Então, primeiramente, dizer que essa apresentação vai ficar gravada e disponibilizada no YouTube e com o propósito justamente de fazer uma ampla divulgação dessas informações que são absolutamente relevantes para a área de internacionalização. Então, falando de tarifas aduaneiras, aonde que... Pode passar. Falando das tarifas aduaneiras, primeiramente lembrar que o governo americano iniciou e efetivamente concretizou ah, o encerramento do primeiro acordo com algumas observações. Não é um acordo comercial, não segue o modelo de acordos tradicionais do âmbito de comércio internacional que todas os países estavam acostumados a celebrar com outro país no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Os acordos que estão sendo negociados, e aí nós temos então o que foi recentemente concretizado com o Reino Unido, agora em plena vigência, a vigência iniciou em 30 de junho, publicado inclusive pelo STR, está na fase apenas de divulgação, aguardando a divulgação pública, mas ele já está publicado internamente. Então, o ponto aqui é que os senhores observem, o acordo tem uma titulação que diz muito do que se espera do conteúdo dele. Acordo de Prosperidade Econômica Estados Unidos e Reino Unido. O primeiro ponto aqui é que ambos países acordaram tarifas mútuas de 10%, mas as características do acordo dão ênfase ao setor aeroespacial, que abrange não somente a compra de aviões e componentes com alíquota 0% por parte dos Estados Unidos. O grande fornecedor, obviamente, aqui é o Reino Unido. E o que tem aqui de interessante é que, quando se lê no acordo, o setor está alicerçado em projetos de grande alcance e de altíssimo padrão de incorporação de tecnologia, que envolve também aqui uma vinculação com os acordos de investimento que foram celebrados pelo governo Trump com os países do Golfo, Oriente Médio, né? Especialmente com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim. Então, é importante ter presente esse aspecto da nova abrangência que o Acordo de Prosperidade Econômica traz. O Reino Unido otorgou 0% de tarifa de imposto de importação para etanol, carne bovina e outros produtos industriais e agrícolas.
tem um fast track aduaneiro para importações americanas, ou seja, toda importação feita pelo Reino Unido, desde o ponto de vista aduaneiro, tem trânsito livre. Os aspectos de propriedade intelectual, mercado de trabalho e meio ambiente abrangem compromissos bastante amplos de altíssimo padrão de exigência e cumprimento por ambos os países. Também colocaram uma cadeia mútua favorável à aprovação de programas amplos de industrialização, de maneira complementar entre Estados Unidos e Reino Unido de produtos farmacêuticos. E no caso dos automóveis do Reino Unido, que estão sob a investigação 232 nos Estados Unidos, já está definido, então, pelo governo que vai ser, no caso dos Estados Unidos, determinou que, dada a demonstração de segurança nacional que os automóveis ingleses têm, ele determinou uma cota até 100 mil automóveis com alíquota zero. Mas a partir dos 100 mil automóveis, eles passarão a pagar 25%. O aço e o alumínio também estará sendo administrado com tarifa de 0 a 10%, e esse é um tema que ainda aparentemente terá uma determinação de cotas, mas que não está descrito no acordo. E isso significa que são dois insumos que vão ter, pela perspectiva das tratativas que foram feitas, um benefício maior. E nesse caso, seria de 0, no máximo até 5% de imposto, o limite seria 10%. Então, aqui para compartilhar com os senhores que é bom estarem atentos a quem tem interesse de buscar no site do STR, daqui a uns dias, a publicação completa do acordo, para que também tenha conhecimento de como é que vai ser essa nova estrutura de acordo de prosperidade econômica proposta pelos Estados Unidos com os outros países. Pode passar. Bom, falando do mais interessante, que é Estados Unidos nas negociações com a China, 2 acordos estão em andamento. O primeiro já foi fechado, está esperando apenas a fase de publicação, em que as negociações feitas entre ambas delegações e o encontro entre Xi Jinping e Trump terminaram efetivamente chegando a um acordo de que a China autoriza a exportação de ímãs e terras raras para os Estados Unidos. Já começaram a liberação das concessões para as empresas chinesas para realizar a exportação, que era um tema bastante neurálgico para os americanos, porque parou com essa falta de importação de ímãs e terras raras, a fabricação de semicondutores e de outros produtos que utilizam esse tipo de insumo. E os Estados Unidos, em contrapartida a essa liberação chinesa, também autorizou a entrada de estudantes chineses em universidades americanas, otorgando o visto, não causando nenhuma hostilidade, para que eles possam, então, continuar seus estudos, e alguns estudantes que estavam pendentes de autorização de ingresso no mercado americano. O acordo está fechado, está assinado e está em fase apenas de publicação, mas a informação que se tem é que, efetivamente, as exportações já começaram. Agora, a segunda parte é a mais relevante, que diz respeito a qualquer produto americano, a qualquer produto chinês. O que está na mesa ainda para ser fechado até 10 de agosto? Aparentemente, a China estaria disposta a otorgar uma tarifa de 10% para qualquer produto americano, sem nenhuma distinção, e os Estados Unidos estaria propondo praticar a tarifa de 55%, que seria o resultado das tarifas que já vinham sendo aplicadas. Então, seria a tarifa de 10% que está neste momento em vigência,
A de 20% que no início do governo Trump foi aplicada a China, México e Canadá, e mais os 25% que já tinha a China desde o primeiro governo Trump em 2017. O que se fala nos bastidores é que essa tarifa de 55 poderá vir a ser reduzida no limite a 40%, mas não menos do que isso. O que já vai ser um grande ganho para a continuidade do fornecimento da China aos Estados Unidos. De toda forma, quero alertar que essa equação de 10 para 55 já seria bastante atrativa para dar continuidade ao fornecimento chinês ao mercado americano sem nenhuma trava. E isso é importante, isso traz estabilidade, traz uma perspectiva de outro tipo de negociações, os empresários vão ficar um pouco mais tranquilos. De toda maneira, temos que esperar até o encerramento em 10 de agosto e ver efetivamente como é que vai ficar essa negociação entre os dois países. E Brasil, como é que nós estamos nessa pendência? Lembremos que 8 de julho, exatamente a próxima semana, terça-feira, vence a suspensão de aplicação das tarifas que foram impostas pelo governo Trump em percentuais bastante altos e indistintos por país. No caso do Brasil, que é 10%, aparentemente, o grupo negociador do MRE e do MEDIC estão sinalizando que efetivamente poderá ser mantido esse 10% e talvez uma prorrogação por mais 90 dias. Os bastidores falam que há uma tendência do governo Trump a manter o 10% por muito mais tempo. Porém, o que é mais relevante para o Brasil é que as tarifas de 50% para aço e alumínio começaram a viger este mês. E essa tarifa de 50% é muito alta. Então, nesses dois insumos não tem a menor possibilidade, isso já foi definido pelo MEDIC e o MRE, o governo americano está absolutamente fechado na manutenção dos 50% para importação de aço e alumínio e, principalmente, chamo atenção aqui a produtos exportados que têm na sua fabricação participação destes insumos. Esse 50%, neste momento, de aço e alumínio, está sendo aplicado ao produto fabricado com esses insumos. Então, o que demanda? Demanda tomar extremo cuidado, e essa é a recomendação nos exportadores catarinenses que tenham produtos que contenham aço ou alumínio, no momento do desembaraço aduaneiro, estão sendo perguntados se tem essa participação na fabricação e qual é o percentual. E não podem driblar essa informação, porque nós já temos sinalização de algumas indústrias que estão sendo altamente penalizadas por informações que não correspondem à realidade. Então, é importante ter presente de que a aduana americana ela está sendo extremamente rigorosa com esse tipo de informação, que diz respeito ao cumprimento da regra de origem. Então, é importante que tenham cuidado para quem continue exportando para o mercado americano esse tipo de produtos que contenham aço ou alumínio. Ainda está pendente madeira e produtos derivados, e nesse caso estamos falando da madeira bruta e dos móveis. A expectativa da tarifa é que ela termine essa investigação com uma tarifa de 25%, não para todos, e sim para alguns produtos, e a grande maioria ficaria com 10%, mas tanto a informação oficial do grupo negociador brasileiro quanto das bancas de advogados contratados
para apresentar os argumentos de defesa em relação à madeira e imóveis, eles estão sinalizando que vai demorar ainda, está bastante difícil convencer as autoridades americanas para manter um mínimo de imposto de importação entre 2 a 10%. Mas vamos manter a fé de que talvez feche com o 10% já seria bastante atrativo para todos nós, porque os móveis, particularmente madeira, tem uma fatia de mercado americano bastante importante, é um dos produtos de alta exportação aqui do estado, então nós estamos acompanhando muito de perto com o objetivo de prestar todas as informações que sejam necessárias para que o grupo negociador e a banca de advogados tenha dados, informações que consolidem essa defesa da manutenção de uma tarifa bastante baixa. E aí o Mercosul, temos algumas novidades com o Mercosul que são importantes. Não sei se todos vocês têm presente, o Mercosul tem 3 alternativas para alterar a tarifa externa comum. Uma é por desabastecimento, a outra é muito específica, e esta aqui é a lista de exceções à tarifa externa comum. Essa LETEC, ela já existe desde 2020 e ela dá autorização a cada um dos países sócios do Mercosul a tratar a aplicação da tarifa externa comum em condições diferentes e cada estado tem autonomia para determinar qual é o percentual de TEC que ele quer aplicar dentro de uma limitação. E essa limitação que se tinha era de 100 NCMs. E agora, a partir da decisão do Conselho Mercado Comum, que foi assinada no dia 25 de junho de 2025, esta decisão 1, ela passou a considerar um número maior de posições. Então, Argentina e Brasil, até 2028, eles poderão ter 150 NCMs com aplicação de tarifa externa comum diferenciada. Ela pode chegar até os 35% do que está negociado na OMC, como elas também podem ser reduzidas a 0%. No caso do Uruguai, é 275 NCMs até 2029 e o Paraguai 699 NCM até 2030. Se algum destes países sócios do Mercosul quer reduzir dentro desta limitação de NCMs o imposto de importação para qualquer percentual distinto da TEC que está hoje aplicada, ele tem que obedecer a 2 parâmetros obrigatórios. Ele terá que fazer um cálculo em relação às exportações realizadas para cada país sócio do Mercosul e elas não podem representar menos do que 20% dessas exportações por cada NCM. Então, a redução, embora está autorizada, ela precisa ser levada em consideração pela equação de exportação. Se o caso é a Argentina, que vai promover uma redução de alíquota, tem que fazer o cálculo das exportações dessa NCM para Brasil, Uruguai e Paraguai, e essas exportações não podem representar menos de 20% do total que ele exporte. E também estão limitadas a 30% dos novos códigos. Por quê? Porque os 100 códigos de NCM que já estão hoje dentro desta LETEC, eles estão publicados. Então, nos novos 50 NCM de Argentina e Brasil, de Uruguai e Paraguai, eles vão ter que ser publicados com as suas respectivas NCM. E a partir dessa publicação, somente 30% desses novos códigos é que poderão vir a ter redução de TEC. Então, é importante ter presente isto, porque você sabe que a redução
da TEC implique na abertura do mercado para importação desses produtos. Então, a limitação e a exigência de que a redução tarifária seja tratada de forma diferente à proposta de alteração, de aumento, é importante em benefício de preservar a indústria nacional de cada país. Essa decisão CMC, que foi aprovada pelo Mercosul recentemente, precisa ser incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. E, para isso, está se esperando a publicação da resolução G6. Ela deve estar saindo, a mais tardar, até a próxima semana, porque, evidentemente, o Brasil tem todo o interesse de trabalhar melhor esses 50 códigos adicionais que ele tem direito. E a grande novidade, né, senhores? Finalmente, depois, desde 2019, tem essa situação de ida e volta, assim, na Mercosul, né? Tanto a União Europeia, que continua pendente, como agora o acordo Mercosul com os países chamados CEFTA, que são Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. É uma área econômica bastante importante dentro do continente europeu. Esses países não integram a União Europeia, por isso eles são considerados uma ordem econômica diferenciada, são países de altíssimo padrão de vida, eles têm uma relevância para o mercado brasileiro bastante forte. O acordo foi assinado ontem, ele tem uma desgravação tarifária de 95% do universo das mercadorias. As exportações brasileiras mais beneficiadas serão as de óxido e hidróxido de alumínio, ouro e soja, que são os principais produtos que hoje nós exportamos para esses países, mas, evidentemente, que com essa assinatura do acordo, ele segue o padrão de acordo de comércio da OMC, então tem uma listagem por produto NCM, de quais que vão ser os impostos a serem cobrados. Pelo texto do acordo, aparentemente ficará zerado já de cara. Os produtos agrícolas têm cotas específicas, mas temos que esperar a publicação do acordo. Chamo atenção ao fato de que o benefício também será para a importação de químicos e medicamentos, especificamente os farmacêuticos, se importa muito da Suíça, particularmente, então é importante. E tem algumas características interessantes de acordo de última geração, como nós temos falado, né? Por exemplo, no caso do Mercosul para a EFTA, foi liberada o trabalho a ser feito em serviço de manuseio de cargas, manutenção e reparação de produtos metálicos. E tem toda a área de serviços financeiros que poderão ser tratados ao amparo do acordo com livre estabelecimento em qualquer um desses 4 países e nos países do Mercosul também. A proposta de investimentos para aumentar a manufatura de papel e celulosa, para programas de extração no âmbito da mineiro. O EFTA concedeu ao Mercosul licenciamento de direitos sobre propriedade industrial, principalmente para o arrendamento, o leasing operacional de máquinas e equipamentos sem operadores, que se utiliza muito nos portos. A Suíça tem um capítulo específico para tratar do setor financeiro, da contratação de seguros, da indústria de transformação. A Noruega tem indústrias extrativas. Então, como os senhores podem ver, este acordo também traz uma novidade para os operadores de comércio exterior, porque ele já vem com um linguajar e com uma estrutura de acordo bastante atualizada e, principalmente, 2 temas que são importantes desse acordo. Os canais de diálogo político e cooperação que foram criados e o investimento.
É o primeiro acordo em que o Mercosul, e aí fala-se Brasil, concorda em ter um capítulo de investimento no modelo ISDS. Esse modelo, juridicamente, diz respeito à possibilidade das empresas investidoras acionar judicialmente os estados. Esse é um mecanismo que não se utiliza normalmente, porque qualquer ação judicial fora deste acordo deve ser encaminhada de Estado para Estado, mesmo que seja acionada por uma empresa que se sente lesada, atingida por alguma medida regulatória tomada por um dos países membros do acordo. Mas neste acordo especificamente, o modelo aprovado permitirá que se algum dos países do Mercosul ou do EFTA aplicarem medidas regulatórias, e aí fala especificamente meio ambiente, que é onde pega mais pesada as medidas regulatórias, afetar um investimento feito, consolidado, executado em algum país, as empresas poderão acionar judicialmente o Estado que está aplicando a medida regulatória. Então, esse acordo está por ser publicado, obviamente está agora, pode passar. Vocês podem ver aqui alguma dos capítulos da estrutura, ele está em revisão, entrou em revisão jurídica a partir de ontem para a tradução, mas vocês já podem ver aqui que também tem um aspecto interessante, a regra de origem, não somente a acumulação entre os países membros do Mercosul e do EFTA está aprovada, como a acumulação estendida, que será negociada por setores produtivos conforme o interesse de cada país. Isso porque, obviamente, embora os 4 países do EFTA não integrem a União Europeia, geograficamente permitirá fazer essa acumulação estendida com os outros países europeus. Um outro aspecto que é importante é que já está previsto o reconhecimento mútuo do operador econômico autorizado. No caso da propriedade intelectual, tem um capítulo específico para tratar das indicações geográficas, que é muito importante. Santa Catarina já tem vários produtos que têm reconhecimento de indicação geográfica, e isso tem que ser visto à luz da letra da lei, do acordo, para saber como é que ficou esse reconhecimento. Trata também, em um capítulo muito específico, da concorrência, e é um capítulo que não dialoga muito com a solução de controvérsias, então tem que entender depois pelo texto como é que fica a concorrência desleal, que tipo de características os países deram para a concorrência, porque é um tema bastante delicado, pensando que esta estrutura de acordo deve de ser também base para o que está sendo negociado no Mercosul-União Europeia. Então, fica aqui o compartilhamento, pode tirar, o compartilhamento com os senhores desse tema. Em grandes linhas, essas são as informações sobre tarifas aduaneiras que eu queria compartilhar com vocês. Se tiverem alguma pergunta, ao final abrimos para as perguntas. Quero compartilhar rapidamente a próxima apresentação, que é só importante porque nós identificamos que essas investigações por presunção de dumping atingem a um número bastante importante de indústrias catarinenses. Ali tem um erro lá. Fio, máquina de aço e produtos planos de aço inoxidados, laminados a quente, são bobinas. Desculpem aí o erro de datilografia. Pode passar. No caso do fio de máquina de aço carbono, foi aberto um pleito junto à Secretaria de Comércio Exterior em outubro de 2024. Esse pleito se converteu numa circular número 44, né?
de 16 de junho de 2025. As NCM abrangidas são as que estão listadas aqui, todas elas, que são as NCM que a Secretaria de Comércio Exterior identifica como possíveis de serem utilizadas para importação do fio máquina de aço carbono. Apenas alerto que na própria circular, a SESEX alega que não somente estas NCM listadas são reconhecidas para o dumping. Há outras que eles entendem que os importadores têm utilizado também para enquadrar esse fio máquina de aço carbono. Então, toda e qualquer NCM que tenha possibilidade de enquadramento deste insumo, ela estará dentro da abrangência da investigação. Quais são os países fornecedores que estão sendo investigados? China e Rússia. E quem que são as empresas peticionárias, ou seja, quem que são as empresas denunciantes da prática desleal de preço da China e Rússia? ArcelorMittal e Gerdau. Sendo que a Secretaria de Comércio Exterior, obrigatoriamente, nesse período entre outubro de 2024 e junho de 2025, consultou os outros produtores desse insumo fio máquina de aço carbono que estão aqui mencionados, Sinobras, Grupo Cimec, Grupo Ferroeste, CSN e o Instituto de Aço Brasileiro. E ela consultou esses outros produtores para tomar conhecimento se eles estavam de acordo ou não com a abertura da investigação. Não houve nenhum posicionamento contrário, embora as peticionárias sejam somente ArcelorMittal e Gerdau, que também representam 90% da indústria brasileira deste insumo. O período investigado é de 2019 a julho de 2024. O prazo para as indústrias ingressarem na investigação como parte, poderem se defender, participar nas audiências públicas, contratar advogados para fazer parte também do processo, está limitado a 20 dias e vence no dia 5 de julho. A forma de ingressar como parte está na circular que eu convido vocês a baixarem do Diário Oficial, ele está já na internet, publicado por vários, e o próprio governo brasileiro tem a apresentação, e lá está o link que é para a empresa interessada em participar na defesa da acusação de dumping diretamente pelo site. Ela tem que se cadastrar como indústria fabricante desse fio e, a partir daí, ela pode fazer parte, então, desse processo que não é tão curto assim, é um processo que leva bastante tempo. Pode passar. Bom, aqui está uma relação das NCMs que foram listadas pelo governo com o respectivo imposto de importação, a maioria é 10,8%, apenas a NCM de aço, silício, manganês, que é 12,6%. É importante aqui alguns dados que são extraídos da circular, né? Esses produtos, essas NCMs que enquadram o fio máquina de aço carbono, também já foram investigadas por subsídios, que é diferente do dumping, e aqui uma característica muito especial. Os Estados Unidos, a Austrália, a União Europeia abriram investigação contra a importação de fio máquina de aço carbono, não por dumping, e sim pela concessão de benefícios fiscais e financeiros em energia, sob a alegação que a energia representa
um percentual de mais de 40% na fabricação de fio-máquina e que a China favorece, então, na produção com esse subsídio na energia e os principais exportadores chineses que foram identificados como receptores desses subsídios chineses estão aqui listados e alguns deles são os mesmos fornecedores listados como praticantes de dumping pelos peticionários brasileiros. Um segundo ponto que é importante é que tanto Estados Unidos quanto a Comissão Europeia, quanto o DECOM brasileiro, descaracterizam a China como economia de mercado, e aí uma particularidade, a China é reconhecida como economia de mercado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, mas a União Europeia, Estados Unidos e Brasil, para efeitos de investigação de dumping, não reconhece ela como economia de mercado. Ao não reconhecê-la, na investigação de dumping, obrigatoriamente, o DECON escolheu como país comparativo de preços a Índia. E aqui os senhores podem ver que, na própria circular de abertura da investigação, o DECON brasileiro já identificou as margens iniciais de dumping. No caso dos preços praticados pela China, atinge a 88,7%, e no caso da Rússia, a 106,5%. Chamo atenção para essas margens de dumping, porque para elas serem reduzidas, as empresas importadoras deverão participar no processo e deverão, então, de demonstrar que não se caracteriza esse percentual de dumping. Caso contrário, a tendência sempre é aumentar e não a reduzir essa margem de dumping, que é preliminar, que é apenas uma equação surgida da análise documental apresentada pelos peticionários. Bom, quais são as ações possíveis que nós recomendamos para os industriais? Primeiro, esclarecer que a Fiesc não pode fazer parte do processo, porque nós somos uma entidade de alto padrão sindical, nós não somos entidade de classe, mas aqui pela minha área de internacionalização, junto com a diretoria institucional jurídica, presidida pelo Dr. Carlos José Curtis, nós acompanhamos 100% todos os trabalhos que são feitos em outros processos dumping, né, como o caso do têxtil, e nós damos toda a cobertura para esclarecimento, se há necessidade de colocar observatório para levantar dados, informações, nós estamos à inteira disposição. Mas o que nós recomendamos para os industriais atingidos por essa investigação de dumping? Primeiramente, tentar um acordo de compra com os peticionários, né, no sentido de aumentar a compra desse produto fio-máquina de aço carbono no mercado nacional da Gerdau e da ArcelorMittal, tem que ser com ambos, visando extinguir a denúncia ou excluir a empresa que faça o acordo de compra dessa aplicação do direito antidumping. Se isso não é possível, se a empresa entende que não deve de transitar por essa proposta, outra alternativa é buscar uma união com outros fabricantes catarinenses atingidos, e neste caso, pode passar, neste caso, nós temos também outra investigação aberta que mostra claramente que os industriais catarinenses, no caso do fio-aço de máquina, são mais de 34 empresas catarinenses atingidas, conforme o levantamento que foi feito pela C6. E aqui nós temos uma outra investigação de dumping, que foi
aberta agora sobre produtos planos de aço inoxidável laminado a quente, em bobinas ou chapas, limitado a essa espessura igual ou superior a 2 milímetros, inferior ou igual a 50,8 milímetros. É importante que os senhores identifiquem essa descrição pontual do produto para saberem se estão atingidos. As NCM também estão aqui descritas. A origem, neste caso, também é China, a Indonésia e a Índia. E aqui uma particularidade: o único peticionário é a empresa Aperam Inox América do Sul, mas esta indústria brasileira representa 100% da produção nacional do produto investigado. O período também é de 2019 a junho de 2024. O prazo para atuar como parte conclui no dia 16 de julho. Na circular número 50 também está o link para fazer parte. Pode passar. E aqui a margem de dumping da Índia está apurada inicialmente para 30,5%, a margem apurada da China é 51,1%, no caso da Indonésia, 25,3%, e o que é importante é que, neste caso, particularmente, a ADCEX já identificou a relação causal de dumping e dano à indústria nacional, que não é o que ocorreu ainda no caso do fio-máquina. Então, é um processo complexo, senhores, consultando a circular 50, vão se dar conta que são muitos os aspectos de estudo técnico que foram apresentados pela empresa peticionária AOTCEX. Aqui está a relação das NCMs atingidas, pode passar. E aqui uma particularidade também: todas as NCM atingidas têm uma única alíquota de imposto de importação, 12,6%. Ela já tem todas essas alterações tarifárias que estão aqui descritas, faz hoje 12,6%. E as ações possíveis, então, como estava falando, são as mesmas que nós recomendamos. São um acordo de compra, então, ou uma união com outros fabricantes, para que os senhores possam, então, eventualmente reduzir o custo de honorário dos advogados que poderão vir a ser contratados. Nós colocamos à inteira disposição do senhor, né? São processos complexos, são processos que têm prazos específicos, exigem uma participação bastante importante de cada indústria que é importadora e queira participar do processo. Não participar do processo significa apenas que você simplesmente ficará aguardando o resultado do percentual de margem de dumping que a Secretaria de Comércio Exterior vem apurar e que vai se converter em uma sobretaxa de imposto de importação, somada ao imposto de importação, evidentemente, para dar continuidade à importação, seja de fio máquina de aço carbono, seja desses produtos laminados a quente dentro da descrição técnica definida. Então, em grandes linhas, para compartilhar com vocês essas duas circulares que nos pareceu bastante relevantes e também essas alterações tarifárias para que vocês possam dar continuidade às suas negociações internacionais. E, bom, estamos aqui, né, secretário Emerson, prazer em revê-lo, né? Seja muito bem-vindo aqui à nossa reunião. Obrigado, doutora Fico à Maite. inteira disposição, podem abrir o microfone e fazer os comentários, as perguntas que considerem pertinentes, por favor. Bom dia a todos, bom dia, doutora Maite. Eu falo aqui da Metalúrgica FAI. Primeiro, eu queria agradecer o suporte com relação a esse assunto do dumping. A gente já tem conversado e buscado ajuda
para saber, com relação ao fio máquina, algumas ideias de caminhos adequados aí a tomar, né? E o que eu queria entender, acho que pode ser uma dúvida de outras empresas que eu vejo que estão no webinar aqui com relação a esse tema, e pode ser também objeto do outro dumping. De fato, nós, como compradores, e muitos daqui que estão, não conseguimos, ao entrar num processo, justificar, a gente não tem conhecimento para dizer se existe dumping ou não, né? Nós não sabemos o que tem de incentivos governamentais, e aí eu acredito que a dúvida de muitas empresas a partir do momento que se entra nesse processo, a nossa preocupação é a história da cadeia, que eu sei que outros fabricantes já têm falado, né? A gente tem, por exemplo, algumas linhas de produtos que, a partir do momento que a gente passa a parar de comprar a matéria-prima importada e passa a comprar nacional, com certeza os nossos clientes passam a comprar o produto importado e a gente fica fora do mercado nessa linha, né? Então, eu gostaria de saber se a gente, ao entrar no processo, consegue, de alguma forma, trazer esse argumento, porque quando foi feito nos Estados Unidos, que a senhora mostrou a questão dos 50%, foi feito para a cadeia toda, né? E aí o nosso produto, ao ser exportado para os Estados Unidos, também tem uns 50%, e não só a matéria-prima deles, para não incentivar essa questão de trazer o produto final sem a tributação do dumping, né? Então, se a gente conseguisse entrar com essa questão lá dentro, ela é algo que eu acredito que os fabricantes têm um interesse. Agora, se realmente a gente teria que abrir um outro processo, tentar justificar um antidumping, fica mais complexo, porque muitos fabricantes, inclusive, importam já os produtos acabados, e aí a desindustrialização está aumentando. Então, eu vejo que é complicado a gente pensar, não, vamos abrir um outro processo de dumping para o produto. Então, a dúvida é, cabe essa discussão nesse processo ou seria um processo diferente? Fernando, obrigada, bom dia. Duas ponderações. A primeira em relação especificamente ao processo dumping. Ele é um processo muito especial, porque ele se limita a tratar da natureza e do objeto com o qual ele foi aberto. Ele só trata única e exclusivamente da demonstração concreta de que os fornecedores internacionais, no caso da China e da Rússia, no fio máquina e nos produtos laminados China, Indonésia e Índia, que os fornecedores estabelecidos nesses países adotaram como uma prática comercial desleal a venda a preços abaixo do que eles cobram pelo mesmo produto no mercado nacional dos seus países para exportação. Então, eles vendem mais baixo, usando um preço menor para exportação do que eles cobram do seu cliente no seu próprio mercado. Esse é o objetivo do dumping e ele tem como objetivo, então, demonstrar que essa prática desleal se confirmou ao longo desse período de 2019 a 2024 e que os importadores brasileiros foram beneficiados porque eles compraram e pagaram esse insumo a um preço inferior ao que deveria ter sido cobrado pelos fornecedores. Então, quem paga, entre aspas, o pato da prática comercial desleal do fornecedor é o importador brasileiro. Por quê? Porque se não consegue demonstrar que esta afirmação, seja da Gerdau e ArcelorMittal, seja da outra empresa, é verdadeira, se isso não consegue ser demonstrado, fica claríssimo que houve um benefício do importador brasileiro. Então, quem que vai ser castigado? A importação futura, porque novas importações vão ter que pagar a sobretaxa. Mas o dumping se limita a esse campo de análise e de penalidade. Agora vem a segunda parte da sua ponderação, que é corretíssima, que é a que qualquer industrial tem que fazer, que evidentemente, se você está castigando com sobretaxa de
imposto de importação, matéria-prima, você tem que mirar o produto final acabado. E neste caso, cabe sim, infelizmente, não é a forma que o governo enxerga a cadeia. Ele enxerga setorizado, dumping e dumping morreu. Então, quando eu trouxe ali na mudança de tarifas, Fernando, tem uma novidade que deve ser aproveitada e que é a minha recomendação, que ela é nova. Ela só saiu publicada ontem, na verdade. Estava guardada 7 chaves, que é o aumento das 50 NCLs que o Brasil pode, por decisão autônoma do Brasil, e nesse caso chame-se ministro Geraldo Alckmin, porque é o MEDIC que tem essa autonomia de levar para o executivo a proposta de alterar autonomamente por cada NCM o imposto de importação, ou seja, a TEC, né? E neste caso específico, a minha recomendação é que se unam os fabricantes do mesmo produto final. Então, vamos dizer, fio de máquina de aço carbono atinge aos fabricantes de fixadores, como é o caso de vocês. Então, tem que reunir o máximo de fabricantes de fixadores, e nesse caso nacionais, não só catarinenses, de maneira que possa levar um pleito fundamentado, com dados de mercado, com uma série de informações que permitam medir que se sentir seguro de que pode sim adotar 35% de imposto de importação para o produto final, porque o 35% é o limite de alíquota que o Brasil pode aplicar. Mas ele não precisa dar explicações para nenhum outro país, não precisa consultar mais Argentina, Uruguai, Paraguai, porque está aprovado no Mercosul. O que está faltando? Apenas a publicação da resolução G6, que internaliza esta decisão do Mercosul, número 1 de 2025. Mas isso é uma questão apenas técnica. A resolução tem que sair a mais tardar semana que vem, internaliza no ordenamento jurídico brasileiro. Então, ao amparo desta decisão conjugada com a resolução do G6, um pleito dos fabricantes nacionais consegue equilibrar um processo dumping com sobretaxa na importação e uma alíquota de imposto de importação mais alta para o produto final. É a minha recomendação. Certo, obrigado, doutora Maite. E tem que aproveitar porque não são somente 50 NCLs e você já pode imaginar que a partir de ontem, quando se tornou pública a decisão do Mercosul, tem muitos fabricantes brasileiros que estão muito ansiosos porque as NCL do produto final sejam alteradas, porque evidentemente esta gangorra das importações de matéria-prima está bastante impactada por essa discussão de dumping a torto e direito. Nós temos muito processo de dumping aberto. Sim, o processo é muito complexo, né? Assim, considerando a mesma contestação da atual, já é uma questão que se não entrar na cadeia, a gente não vai, como é que vai alegar se tem dumping ou não, né? A gente nem tem, acho que, conhecimento para isso, a gente está mais preocupado com a nossa concorrência e aí entraria nesse segundo fator que a senhora falou e aí já deu para ver pelo que foi falado da complexidade, né? Conseguir trazer, né? Todas as empresas, tal, é extremamente pulverizado, né? Muitos dos que importam o fio máquina têm outras NCMs de produtos, então provavelmente não entraria na mesma, não é necessariamente fixador, né? Então tem complexidade, tem que pensar bastante aí, mas obrigado pela informação, acho que vai dando um direcionamento, né? Isso, estamos à inteira disposição. Está aberto a possibilidade para que alguém faça alguma pergunta. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Bom dia, doutora Maite. É José Staio.
Aproveitar uma pergunta, eu vi ali na sua apresentação a data limite para atuar como parte, né, dia 5 de julho, final Isso. dessa semana. Na verdade, essa publicação chegou para as empresas no dia 16 de junho, né? Ali foi publicado. Esse prazo, ele não está, vamos dizer, destoante com a publicação de 30 dias de comunicação para as empresas? Qual que era a diferença, a vinculação e qual que é, vamos dizer, o impacto em estar atuando como parte ou simplesmente aguardar e responder ao questionário do DECOM? Eu sei, são duas situações distintas. O convite, ali na circular, não me lembro agora o item, está previsto 20 dias para ingressar no cadastro da secretaria. Está ali o link para ingressar dentro desses 20 dias, que é o prazo que vence de 5 de julho. É apenas para cadastrar a empresa no sentido da demonstração do interesse da participação no processo. Essa é uma questão. A segunda parte é você, empresa, decidir efetivamente atender a informação completa solicitada, porque aí você efetivamente, com essas informações, está ingressando como parte no processo. Você está se fazendo presente como uma indústria importadora, você vai reunir toda essa documentação e a partir daí você entra sequencialmente em todas as fases que o processo vai ser convidado para as audiências públicas, você vai ter uma série de outros pedidos de informações complementares, enfim, você pode ingressar no cadastro e não atender o envio das informações. Essa é uma decisão apenas estratégica da empresa. Como pode não fazer nada, simplesmente tomou conhecimento de que existe o processo, ele está em andamento, mas que não tem interesse de participar. Simples assim, não se cadastra e não responde as perguntas. Só uma outra pergunta adicional ali. Eu vi que na abordagem, no documento enviado pela Arcelor e pela Gerdau, eles relacionaram algumas siderúrgicas ali, inclusive está na sua apresentação. Existe uma tendência de priorizar a penalização do dumping para essas empresas ou, vamos dizer assim, seria para todo o mercado fornecedor de indústrias da China para o Brasil? Na verdade, eles não fazem essa distinção. Essa relação de indústrias importadoras é fornecida para o pessoal, para a Secretaria de Comércio Exterior pela Receita Federal. A Receita Federal, ela participa ativamente neste processo, mas ela não aparece. Ela acompanha, ela está junto com a Secretaria de Comércio Exterior, participa de todas as audiências, mas ela serve como fornecedora de informação. Então, quando ela passou para a Secretaria de Comércio Exterior aquela listagem de 34 indústrias catarinenses e outras de outros estados, ela partiu do quê? Parte de um levantamento, perdão, de um levantamento de importação por CNPJ, por NCM e NCMs do produto e que está sendo investigado nos últimos 5 anos. Então, naquela relação de indústria, são convidadas a participar do processo, mas apenas convidar. É uma notificação que você recebe. Não, mas só minha dúvida é em relação aos exportadores na China. Ali na apresentação, por exemplo, dos Estados Unidos identificaram alguns importadores chineses, ali deve ter umas 8 ou 10 empresas. O dumping pode ser aplicado pelo governo somente para um número X de empresas fabricantes de filmáquina na China, ou o dumping é aplicado de forma generalizada para todos os exportadores de aço da China?
Por exemplo, a gente poderia ter o benefício de, vamos dizer assim, de importar a partir de uma siderúrgica chinesa que não seja aplicado o dumping? Olha, assim, o processo dumping ele tem algumas regras que são bastante flexíveis. A princípio, o Brasil não tem histórico de aplicar dumping para exportadores e não para o país. Não tem esse histórico. Que eu me recorde, assim, nos anos 80 teve um ou dois, mas hoje, olhando o que é a tônica generalizada da Secretaria de Comércio Exterior, o país castigado é China. O país castigado é a Rússia, a Indonésia, a Índia, que são os países investigados. Mas a legislação permite, sim, que haja uma determinação de aplicação de dumping específica para a empresa. É permitido, mas o Brasil não tem esse histórico e duvido, de verdade, duvido pela política do governo atual que haja essa caracterização de aplicação por empresa. Mas, para lhe responder juridicamente de forma objetiva, poder, pode. Ponto um. Como também pode especificamente aplicar a sobretaxa para importadores específicos brasileiros. Pode, mas não se tem esse histórico. Mas se quiser, se em algum momento houver uma decisão, aspas, né, política, esta empresa se mostrou nessa série de 5 anos bastante agressiva, tem uma biografia fiscal duvidosa, enfim, ele poderá aplicar, sim. Não se tem notícia que isto tenha acontecido nos últimos anos, mas a legislação permite. Ok, obrigado. Entre as outras, qualquer dúvida é só me procurar. Perdão. Mais alguma consulta, alguma pergunta, alguma dúvida? Bom dia. Consegue me ouvir bem? Sim, Adriana, bom dia. Sim, bom dia, dona Maitê. Então, eu não consegui levantar a mãozinha porque não me achei aqui na tecnologia, me perdoa. E a pergunta que eu faria, até em cima, talvez eu entendi errado o posicionamento ali no o comentário do Fernando, mas as empresas que forem questionadas ou fizerem parte ou convidadas a fazer parte da investigação da Gerdau e da Arcelor, como importadores do fio, no caso. Uma vez que elas entram na investigação, elas não ficam proibidas de importar o produto enquanto está em trânsito essa investigação, não? Adriana, o processo dumping não tem como perspectiva proibição de importação. Você, ok, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ingressar ou não no processo não isenta, não libera, não livra ao importador brasileiro da penalidade que venha a ser imposta. A participação que se espera que a indústria importadora faça é em benefício do quê? Em benefício dela demonstrar que o preço que ela pagou do seu fornecedor chinês, ou russo, ou indonésio, ou da Índia, era um preço de mercado internacional, que não houve nenhuma prática desleal. E aí o porquê? Aí eu só vou fazer um parêntese. Por que as indústrias, particularmente indústrias que são de capital aberto, indústrias que são internacionalizadas, fazem questão de participar nos processos dumping? Porque o dano à imagem e à reputação de um processo dumping, ele vai além da sobretaxa de dumping.
seus clientes em outros países vão questionar: então você importava preço reduzido, fio de máquina de aço carbono, e me cobrou no preço final do produto exportado para mim, o maior, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Você tem um ganho excepcional e não repassou para mim. Então, esse tipo de questionamento está fora do dumping, mas afeta a imagem e a reputação da empresa. E isso vale de forma internacional em qualquer país. Então, as empresas de porte grande, internacionalizadas, elas não deixam de participar no processo de dumping porque elas não estão mirando só a defesa da continuidade de importar essa matéria-prima em condições razoáveis de preço e de impostos, como ele está mirando o outro lado da medalha, que é preservar a sua imagem de empresa absolutamente transparente, com práticas comerciais leais. Perdão. Ok, tá entendido. E ao mesmo tempo, do que eu entendia do dumping, Dona Maite, era não só a prática desleal por parte desses países que são investigados, mas necessariamente tem que causar dano à indústria nacional aqui, certo? Tem que Exatamente. ter essa relação causal. Do contrário, o subsídio lá fora, enfim, a prática lá fora, ela pode ser exercida sem problema algum. Agora, a questão é que se nessa investigação comprovar que a indústria nacional, ou seja, a Celori e Gerdau, estejam prejudicadas, então, sim, se poderia aplicar o dumping, né? O conceito é esse, certo? Sim, você está corretíssima. A relação causal, preço com dumping e dano à indústria nacional, ela tem que ser demonstrada ao longo do processo para que haja efetivamente a aplicação de penalidade. O que pode ocorrer? Você pode chegar ao final do processo e demonstrar que o preço tinha dumping, o preço foi desleal. Mas se ele não causar dano à indústria nacional, não tem penalidade. Ponto. Está corretíssimo. Não? Ok, é isso mesmo. E com relação ao prazo que ele vai para trás, né? Ele começa do período que foi investigado até o momento que ele foi, vamos dizer que se entenda que houve a relação causal, ele é retroativo. A minha dúvida seria até quando ele é retroativo? A partir do momento que ele começou a investigação? Nesses dois processos, ele começa em 2019, de junho de 2019 a junho de 2024 é o período investigado, mas ele vai atualizar ao longo do processo, mas o período investigado é esse. Ok, doutor Manfred, muito obrigada, sim. Imagina, sempre as ordens. Silvio? Sim, bom dia, Maitê. Obrigado aí pela explicação. Eu gostaria assim, de passar só um conceito, né, que às vezes a gente confunde quando a gente fala em proteger a indústria nacional. Nós estamos falando da proteção aí dos grandes fabricantes de aço que fazem parte de todo o contexto da mineração também, né? O Brasil exporta aí próximo de 300 milhões de toneladas, mas consome só 50 milhões de toneladas de minério de ferro. Então a gente mesmo proporciona à China, que é o nosso maior importador, a fabricar o aço num preço baixo, porque também vendemos o minério muito barato. E aí, quando vendemos no mercado interno, temos que saber se essa equivalência é a mesma, porque nós mesmos entregamos a eles um baixo custo para depois comprarmos de quem produz o aço laminado ou em fio, seja como for, por um determinado preço. Mas a indústria prejudicada, quando se aumenta taxas, seja para proteger essa grande indústria, é sempre a indústria pequena, que é aquela que utiliza a matéria-prima, que tem uma indústria com muito mais capacidade transformadora, né? O investimento para fazer uma siderúrgica é muito alto, porém, para atender vários pequenos transformadores, que é a indústria do parafuso, a indústria da máquina, a indústria que é o grande negócio que faz o consumo. Então, muitas vezes, o dumping
é até favorável para o crescimento da indústria nacional quando a matéria-prima fica mais barata. Então a gente tem que, às vezes, sair do campo da torcida e racionalizar qual é o real interesse do Brasil em alimentar o Estado com mais tributos para se proteger, ou realmente ser eficiente e poder produzir com essa matéria-prima barata bens de capital, bens de consumo com valor agregado que gera mão de obra e que gera emprego. A siderúrgica não gera tanto emprego assim, porque as siderúrgicas elas são praticamente automatizadas e utilizam ali sistemas de processos onde a empregabilidade é até baixa comparado com os transformadores. Então, para as pessoas pensarem que, vou proteger a indústria nacional, você não está protegendo a sua indústria quando você está protegendo a matéria-prima de milhares e milhares de indústrias dentro do nosso país e do nosso estado. Só uma reflexão, né? Para poder passar esse fundamento que eu acho que é importante, que eu vejo que algumas pessoas às vezes confundem as coisas. Você está corretíssimo, Ivo. Inclusive, é um pouco da linha do que também o Fernando Faes estava mencionando, né? E outros industriais, e vale não somente para a questão de dumping, né? Vale para a tomada de decisão do governo quando aumenta a alíquota de imposto de importação para matéria-prima indistintamente. Ele se esquece da cadeia. Exatamente. E justamente quando abre nos processos dumping, é uma oportunidade de o industrial acordar, buscar as entidades de classe, os sindicatos, para que ele possa reunir as empresas concorrentes e tomarem justamente posicionamento frente ao governo. Esse é o X da questão, né? O que estava explicando para o Fernando Fay. Não basta uma indústria reclamar, ele tem que se unir, por isso o associativismo é tão importante, por isso o sindicato é relevante, a entidade de classe é relevante, porque você consegue reunir os fabricantes e de uma maneira coletiva você faz uma demonstração do impacto negativo do aumento da matéria-prima sem olhar a cadeia e o produto final. Não tenha dúvida nenhuma. Exatamente. Estamos totalmente de acordo, Ivo. Obrigada. Obrigado, senhor. Pode falar, Martinelli. Muito bom dia, Maitê, colegas. A quem não me conhece, Carlos Martinelli, estou presidente do Sindicato Metal Mecânico da região de Chapecó. Apenas um desabafo, Maitê. Mais uma vez, as indústrias nacionais que monopolizam tudo, um pouco em linha do que o seu Ivo citou, pleiteiam algo para benefício delas. E em caso de ser aprovado essa medida dumping, aí o governo vai ratificar que ele é ineficiente, porque ao invés de ele dar condições de competitividade para a indústria nacional frente às estrangeiras, não. Ele sobretaxa nessa ideia de proteger. E acredito que a estratégia de Gerdau e Arcelor, me perdoe se tem algum representante aqui, vai ser o quê? Em aprovado o dumping, eles vão reajustar o preço. A exemplo do que ocorreu a partir do ano passado, quando se estabeleceram as cotas de importações e a sobretaxa para os aços revestidos. Foi publicado, salvo engano, no dia 30, no dia 30 de junho, no dia 1º de julho teve reajuste. Então, nós temos essa situação aí. Em específico, em relação ao aço inox, ao laminado plano aço inox. De acordo com os importadores aqui locais, a Aperam, ela mal consegue atender um consumidor brasileiro na sua produção, ou seja, sozinha ela não consegue atender o mercado brasileiro. Como é que vai sobretaxar? Então vai tirar toda a competitividade de toda uma cadeia industrial, como o seu Ivo bem citou, prejudicando a exportação, e aí depois vão reclamar de desindustrialização, o pessoal indo para Paraguai, indo para Uruguai, indo para outros países onde existe o benefício. Então, só fazer o relato, o desabafo, peço desculpas, mas é que isso nos deixa muito, muito tristes, porque a penalização é sempre para a indústria. Não é o governo só recebe, como o Ivo bem disse. Obrigado, um bom dia. Mas Martinelli, obrigada pela intervenção, mas eu quero fazer um comentário. Primeiro, o processo dumping de laminados a quente na circular, que é pública, está no Diário Oficial, posso até mandar para vocês,
ela deixa claro que a APM, ela demonstrou documentalmente que ela tem dado-se à indústria nacional, porque ela tem fabricação suficiente para atender a demanda. O processo dumping é o momento adequado para os importadores ingressarem no processo e desconstruir essa afirmação. Porque se não desconstroem a afirmação, e isso só pode ser feito pelos que são diretamente atingidos, não adianta nós, por exemplo, a federação falar, nós não importamos, não fabricamos, não temos todo esse domínio do dia a dia. Mas eu estimulo a que você converse com os importadores da região e que eles entrem no processo. Nós estamos aqui em inteira disposição para colaborar, mas tem que desconstruir essas afirmações, porque senão quem termina falando uma verdade que é uma inverdade. Então, isso não pode acontecer, porque o castigo é longo. A sobretaxa Perfeito. de dumping, ela é aplicada num primeiro ano, mas ela pode ser prorrogada até 5 anos. Então, Perfeito, Maite, perfeito. Já estamos nos mobilizando nesse sentido para que as indústrias aqui da região afetadas se manifestem ou a gente aí conduza o contato contigo. Mais uma vez, quero agradecer aí. imagina, sempre as sortes. Pode portar. Bom, opa, tem que eu ver. Aqui. Mais alguma manifestação? Maite, o canal para organizar isso, se a gente fizer essa manifestação, é com você mesmo ou com quem na Fiesc que a gente pode Bom, fazer? comigo mesmo, maite@fiesc.com.br. Tá. Sempre às ordens. Então, agradeço muito a participação de todos vocês. A gravação vai ficar disponível no YouTube. Se os presidentes de sindicato quiserem utilizar ela, fiquem à vontade. Enfim, estou aqui à inteira disposição junto com a minha equipe. Muito obrigada pela participação. Cuidem-se aí com o frio. Vindo a Florianópolis, não deixem de passar na nossa sede, tomar um cafezinho, nos visitar. Será sempre um prazer recebê-los. Muito obrigada, tá? Tenham um bom dia. Bom dia. Tchau a todos.